Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês, professor Ailton Brito. Sejam aí todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui então na nossa aula de número 3 dentro do seu curso de Revit 2025. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai começar realmente a entender o Revit, como ele funciona, né? A gente viu ali na aula passada algumas instruções referentes à interface, né? A gente deu ali, vamos dizer assim, um panorama geral sobre a interface. Esse assunto de interface, com certeza a gente vai transcorrer com ele aí durante toda a nossa primeira fase, né? Até porque eu não mostrei tudo ainda, né? Tem muitas partes que compõem realmente aí o Revit, então eu vou mostrando para vocês aí com maiores detalhes, tá? Especificamente na aula de hoje eu vou mostrar para vocês então aí o projeto base que a gente vai usar durante o curso. É um sobrado ali bem bacana, bem bonito. Eu quero mostrar ele para vocês parte por parte, realmente para você já começar a visualizar o que a gente tem de projeto, para a gente poder transformar então em realidade aqui dentro do Revit, tá? A gente vai gerar uma maquete 3D, ou seja, um modelo 3D totalmente cópia fiel do que a gente tem ali no projeto, tá? Aí vocês vão observar que o Revit ele vai transformar esse objeto, né, esse arquivo de projeto, a gente vai conceber ele desde o zero em um modelo 3D e aí depois, futuramente, a gente consegue extrair meio que automaticamente ali as vistas, os cortes, elevações e tudo como manda realmente um bom projeto, tá bom? A gente tem essa concepção totalmente com a tecnologia BIM, ou seja, todo modelo 3D ele é integrado, a gente tem realmente elementos construtivos que compõem ali o modelo 3D aqui dentro do Revit e ele interpreta, ele computa realmente isso como elementos construtivos, tá bom? Vocês vão entender isso durante todo o curso, mas não é somente uma maquete, tá? O modelo 3D aqui dentro do Revit ele não é oco, ele é realmente ali uma edificação toda computada com levantamento de materiais, levantamento de quantitativos. Então a gente consegue realmente extrair o máximo que a gente tem, gerando depois documentações, pranchas, desenhos, né, como eu comentei, vistas e elevações, tá bom? Então a gente vai ver em um primeiro momento o projeto, aí depois eu vou mostrar para vocês ali como que a gente vai salvar os arquivos aqui, abrir arquivos, salvar, utilizar as pastas temas aí do curso. Eu vou explicar para vocês aí direitinho. Depois a gente vai aí mais para o final da aula fazer várias configurações, ajustar algumas unidades, ajustar a interface aqui do usuário, tá bom? Entrando ali nas opções realmente do programa Revit, tá? Primeiramente então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o modelo que a gente vai usar, né? Como base eu tenho aqui um PDF. Esse PDF vai estar aí para vocês disponíveis para download dentro da pasta tema da aula 03. Eu vou abrir ele aqui e aí depois eu mostro para vocês como que vocês vão encontrar essa pasta aí 03, tá bom? Dentre outras que a gente vai ter no decorrer das aulas. Eu estou aqui com o projeto já na tela aberto. Por favor, olha só, eu abri o Revit aqui, pessoal. Por enquanto deixa aqui, porque a gente vai seguir um passo a passo durante todo o curso. Lembra que eu comentei com vocês, pessoal, lá no primeiro vídeo, na aula, que o nosso curso aqui é como se fosse uma historinha mesmo, como se fosse um cronograma, né? Então a gente vai percorrer durante toda essa história. Então eu peço assim, de imediato, né, logo no começo do curso, por favor, como aqui é um curso online, pessoal, siga exatamente aquilo que eu estou fazendo. A gente entende que tem alguns profissionais, algumas pessoas que já até têm aí um certo domínio da ferramenta Revit, né? Já tem aí um pouco de conhecimento e às vezes quer ir já partir para um pouquinho mais para frente. Então, por favor, como aqui é um curso online, siga exatamente aquilo que eu estou mostrando no vídeo. Quando você tiver uma dúvida ou outra, você tem a liberdade aí dentro do curso de voltar o vídeo, né? Como eu sempre falo, pausar, ir aqui no Revit realmente fazer aquilo que eu estou fazendo, tá bom? Então você tem a liberdade realmente de ir para frente no curso, voltar um pouquinho, mas por favor realmente siga aqui como eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então eu vou abrir aqui o PDF para eu mostrar para vocês partes importantes do que a gente tem nesse projeto aqui. Eu separei esse projeto, pessoal, assim, porque na verdade ele é um sobrado e a gente sabe, né, a gente que é projetistas aí há muitos anos, sobrados são edificações que requer realmente
alguns cuidados e requer realmente que você preste atenção em algumas características específicas de sobrado, tá? E aí o que vai acontecer? Esse projeto, ele vai ter obviamente níveis, né? A gente vai ter escada, a gente vai ter sótão, a gente vai ter telhados. Então realmente o que tem aqui nesse projeto, a gente vai fazer o uso de todas as ferramentas lá dentro do Revit. Como eu comentei com vocês, na primeira fase aqui do curso, a gente vai conhecer o Revit primeiro. Na aula de hoje eu só estou meio que aí apresentando para vocês a casa. Na segunda fase, a gente vai conceber exatamente então todo esse modelo aqui, usando como referência então esse PDF, pegando aqui algumas medidas, algumas cotas, tá? De repente uma medida ou outra a gente vai fazer alguns ajustes, tá? Porque assim, pessoal, na hora que a gente está modelando lá dentro do Revit, a gente vai se deparar, né? A gente vai encontrar algumas dificuldades, a gente vai encontrar realmente alguns desafios e é sempre interessante a gente voltar, fazer algum ajuste, algo aqui e outro ali, tá? Porque aqui a gente tem um desenho 2D, lá nós vamos ter um modelo 3D e aí sim a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que a gente está projetando, tá? Porque projetar em 3D, pessoal, é diferente de projetar em 2D, tá bom? Lá no 3D, você consegue, como eu sempre falo para os alunos, antecipar alguns erros, você consegue ter uma visão espacial se realmente aquele ambiente vai ser legal para a circulação ali dos moradores, né? Você consegue ter aqui um pouco de ideia também de ergonomia entre espaços de ambientes, objetos, móveis e tudo mais, tá? Então lá a gente vai ter uma ideia mais geral de toda aí a maquete, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui as principais partes que compõem o nosso modelo do sobrado e aí eu vou pedir para que vocês façam o download desse PDF para deixar ele reservado aí no computador de vocês, tá bom? E aí sempre que a gente for fazer aí as próximas aulas, a gente vai usar esse PDF aqui como referência para a gente ir entendendo essa máquina que é o Revit, tá legal? Então vamos lá, pessoal, vou aproximar aqui um pouquinho. Aqui mais ao lado esquerdo, tá? Vou descer aqui um pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, é uma casa típica de condomínio, ela tem aqui um terreno, né? Ou ela tem um terreno com uma frente total aqui de 7 metros por 23, aqui ó, praticamente 23 metros, pegando até o fundo lá na área gourmet. E aí nós temos aqui ó, a calçada, parte da calçada um pouco mais aqui, deixa eu aproximar só um pouquinho mais, isso. Tá? Temos aqui a calçada, depois essa seta indica que a gente tem uma rampa, essa rampa aqui lá dentro do Revit a gente consegue também determinar lá a inclinação, a espessura e tudo mais. Aí nós temos aqui uma garagem, praticamente aqui para 2 carros, e nós temos aqui um vão livre, ó. Vocês podem observar que aqui a gente tem uma coluna, um pilar, outro pilar bem aqui mais à direita, nós temos aqui um vão livre de praticamente aqui 6 metros, tá? Aí a gente tem uma garajona bem bonita aqui, ó, tá? Isso tudo no térreo, tá, pessoal? Então essa garagem aqui, ó, ela é bem mais elevada do que a gente tem aqui na calçada. A calçada aqui, ó, tá com nível 0 e aqui, ó, observem que a garagem já está no nível de 70 para cima, então ela é um pouco mais alta realmente, tá? Muito bom. Aí de imediato aqui na fachada a gente tem aqui ó, uma janela, tá vendo uma janela aqui? A entrada principal, mais aqui à direita, logo de imediato na entrada principal, a gente tem uma escada em U, que obviamente vai levar lá para o andar superior. Embaixo aqui da escada, a gente vai passar aqui embaixo da escada, mais à esquerda a gente tem logo de imediato também um pequeno lavabo, ok? Que vai dar acesso então aqui para a sala. A sala é uma sala tanto aqui de estar como jantar, mais aqui à nossa esquerda a gente tem uma bancada e uma cozinha. E aqui ó, tem um corredor aqui, ó, tá vendo que ele sai aqui, que vai sair então na garagem. Então o morador, ele pode entrar aqui diretamente na sala, ou ele pode entrar aqui pelo corredor, ele vai dar acesso aqui na cozinha. Aqui então na sala nós temos aqui ó, uma porta balcão, ou uma porta de correr, tem uma outra janela aqui, que vai dar acesso então lá na área externa, que é a nossa área gourmet. Tá bom? Então essa é a parte aí da planta baixa do térreo. Aí quando a gente chegar então aqui no pavimento superior, observem aqui no pavimento superior que nós temos então uma suíte, que é o primeiro dormitório aqui, e ele tem uma sacada bem acima ali do que a gente tem da garagem, tá bom? Então bem aqui acima tem uma sacada, tem uma porta balcão, aqui é o dormitório, esse dormitório aqui ó, tem um banheiro desse lado de cá,
Na vista aqui do pavimento superior, a gente consegue ver a projeção da escada que veio lá de baixo. Tudo isso daqui a gente vai desenvolver realmente no Revit, tá, pessoal? Exatamente tudo. Vocês vão entender como que a gente faz os níveis, colocação de paredes, né? A gente vai colocar ali as alvenarias, tudo bem certinho. Isso já na segunda fase aqui do curso, que é a questão mais arquitetônica. Quando a gente entrar lá na parte de engenharia e conceitos BIM, a gente vai pegar todo esse projeto aqui, isso lá no 3D, tá bom? E a gente vai ter então as partes estruturais. A gente vai colocar vigas, vamos colocar ali pilares, obviamente, também, sapatas. Então a gente vai entender sobre sapatas corridas, sapatas isoladas. Toda a parte de fundação a gente vai entender aqui. Eu vou mostrar para vocês aí detalhadamente como que a gente concebe o esqueleto estrutural realmente da edificação, tá? Então voltando ao raciocínio, aqui a escada ela vai subir. Aí a gente vai ter acesso aqui a esse pequeno hall. Logo mais aqui nesse hall a gente tem um banheiro social bem aqui. E nós temos aqui então o dormitório 3 e o dormitório 2 aqui. Ó. O dormitório 2 a gente entra por aqui. Esses dois dormitórios aqui, ó, eles têm duas janelas então que dá vista para a área gourmet lá embaixo, tá? Um pouco mais aqui agora à nossa direita, nós temos a terceira planta, que é a planta do sótão, tá? Eu não sei se vocês observaram aqui, pessoal, esse nosso projeto aqui, ó, ele é um projeto que ele não tem corredor lateral, tá? Ele é que literalmente, ó, a parede aqui, ó, tá com a divisa do terreno do vizinho e aqui também com o terreno do vizinho. Observe então, ó, que o banheiro não tem vitrô. Olha, não tem vitrô aqui nem para cá, até porque não poderia, né? Por normativas técnicas, a gente não pode fazer vitrô na divisa do vizinho. E também não dá para fazer vitrô para dentro do dormitório e também não ficaria legal a gente fazer virado para a escada. A alternativa que a gente tem nesses casos, então, é criar então uma clarabóia, tá bom? A clarabóia, então, vai atingir a terceira planta, lá o terceiro nível que a gente tem, e a gente vai constituir isso daqui. E um pouco mais aqui à esquerda, a gente tem esse reservado aqui, que é o sótão, onde tem ali, obviamente, boilers, caixa d'água, né, para guardar ferramentas e tudo mais. Aqui nós temos um sistema de telhado embutido com as quedas d'águas virada para a calha central, aqui, ó, como vocês podem ver, e toda a projeção lá na parte de cima. Um pouco mais aqui à direita, a gente tem a planta de cobertura, mostrando todo o telhado, tá? Então esse é o projeto que a gente vai desenvolver. Você deve estar pensando aí, professor, mas essa casa aqui é, de certa forma, um tanto quanto simples. Não se enganem, pessoal. Na verdade, o que acontece? Eu estarei utilizando esse modelo dessa casa aqui como fonte didática durante todo o curso. Então, pessoal, tem muita coisa importante, tem muita coisa, né, muitas coisas avançadas que a gente vai precisar entender dentro do Revit para conceber, então, esse modelo 3D. Depois que a gente tiver, então, o modelo 3D todo baseado realmente do que a gente tem na vida real, com acessórios, portas, janelas, escadas, materiais, paginação de piso, texturas, pinturas, tudo que realmente existe numa casa de verdade, a gente depois consegue no Revit automaticamente, eu falo a palavra meio automaticamente, gerar então toda a documentação, pessoal, que é gerar então as plantas, os cortes, elevações, vistas e tudo mais, tá? O Revit, pessoal, ele é um software que ele veio aí realmente para facilitar todo o nosso trabalho como projetista, como engenheiro, como arquiteto, como aí técnico em edificações, justamente para garantir a precisão dentro dos projetos e garantir realmente a concepção das vistas adequadas, tá? Porque a gente que trabalha há muito tempo nessa área, a gente sabe, pessoal, que o maior desafio que a gente tinha na época dos desenhos, quando a gente simplesmente desenhava, é gerar cortes e gerar as vistas, tá bom? Porque você literalmente tem que mostrar para quem vai desenvolver a casa como que é que você quer aquele desenho. E muitas vezes as informações elas não eram verídicas. Às vezes você tentava mostrar alguma coisa e as pessoas tinham mais dificuldade de entender como que era aquela vista. Com o modelo 3D dentro do Revit, ele vai gerar então essas vistas automaticamente e aí você vai ter uma enorme precisão do que é do 3D para o 2D. E o mais interessante, pessoal, que o Revit ele tem todas as ferramentas para você desenvolver as partes de anotações, para você colocar cotas, para você colocar textos, tabelas, linhas de chamadas e tudo mais, tá bom? Então vocês vão entender tudo isso.
E também tem uma das coisas assim que eu acho uma das mais sensacionais que tem dentro do Revit, pessoal. Na hora que você está desenvolvendo o modelo, deixa eu voltar aqui para o Revit. Na hora que você está desenvolvendo então o modelo 3D dentro do Revit, pessoal, você na verdade está concebendo algo maciço, ou algo, vamos dizer assim, que possui realmente um volume cúbico, tá? E aí você não vai se preocupar com escala de projeto. Você pode desenhar, ou aliás, modelar, sem se preocupar com a escala, porque depois ele faz automaticamente a alternância entre as escalas. Então a gente vai desenvolver todo esse modelo em uma escala 1/50. Aí automaticamente, se você falar assim, eu preciso desse projeto na 1/75, você em um simples clique vai lá, muda todo o modelo 3D, ou todas as pranchas são alteradas automaticamente para a escala 1/75. Ou se você quiser pôr na 1/100, você vai observar que os textos, as anotações, elas respeitam realmente o tamanho que tem que ser ali na hora da impressão, tá? Então é tudo meio que automático aqui dentro do Revit, tá? E outra coisa também, pessoal, a gente vai, durante a concepção do modelo 3D, aplicar realmente materiais que existem na vida real. Vocês vão entender todo o conceito ali do desenvolvimento ou do sanduíche que a gente tem, né, das paredes, ou seja, colocando então a parte do núcleo da parede, ali o osso da parede. Depois a gente tem ali o reboco, a gente tem de repente uma argamassa, né, revestimentos e tudo mais. Então o Revit, ele é um programa assim nesse sentido sensacional, tá? Eu tô assim fazendo um apanhadão geral aqui sobre o Revit, pessoal, mas aí nas próximas aulas a gente vai ver isso realmente mais na prática, a aplicabilidade realmente do programa, tá? Então esse aí foi o PDF, por favor façam o download, deixe ele reservado aí dentro do computador de vocês, tá bom? E aí a gente vai utilizando como fonte didática durante aí todas as nossas aulas. E é o seguinte, pessoal, quando a gente for fazer aí novos projetos, né, eu vou mostrar isso para vocês durante a aula, a gente precisa ter aí agilidade e produtividade. Então a ideia aqui é o seguinte, a gente vai desenvolver esse projeto em 60 aulas. Então, de certa forma, eu entendo que vai ser um pouco assim, fora do real, né? Um pouco cansativo. Mas vai ter algumas aulas que eu quero mostrar isso para vocês, isso lá mais para frente, que a gente consegue conceber um projeto desse aqui dentro do Revit, pessoal, em poucas horas ou em poucos dias. Tá bom? Então, é assim, a ideia do curso é você realmente aprender o programa, aprender como é que manipula todo o Revit, mas a ideia principal, quando você fala assim, me formei no curso lá na Auto Criativo, eu tenho aqui o certificado da Autodesk, do Revit, a ideia é você conceber modelos 3D com agilidade, com precisão, tá bom? Essa é a ideia de realmente você estudar aqui conosco, tá? Pessoal, então é o seguinte, eu vou mostrar agora para vocês como que a gente abre arquivos, vou mostrar para vocês como que vocês vão utilizar a pasta tema, e aí depois na sequência a gente vai entender um pouco mais aí sobre algumas configurações iniciais aqui dentro do Revit, tá? Então, nessa tela aqui, ó, de apresentação, se você, por exemplo, já abriu o Revit, possivelmente você está aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui em OK. Ó, se você estiver aqui nessa tela, por favor, fecha aqui, ó, clica aqui no xizinho, tá? E aí ele vai voltar então para a tela aqui, que é uma tela realmente de boas-vindas, tá? Então é o seguinte, pessoal, dentro aqui do curso, né, ou todos os cursos aqui da Auto Criativo, eu deixo pastas chamadas pastas tema das aulas, tá? Eu já até comentei um pouquinho disso, mas vou reiterar. Então, por exemplo, nós estamos aqui na aula de número 3, certo? Muito bom. Quando você iniciar a aula de número 3, aí na página do seu curso, um pouco mais acima, eu não vou mostrar porque a interface do site, ela sempre tem aí algumas atualizações, mas não sempre tem essa pasta chamada material de apoio. Então aí você vai ver todas as aulas, sobe um pouquinho mais assim, você vai encontrar uma seção chamada material de apoio. Você vai clicar em cima para que a aba fique ali selecionada e à sua direita ou abaixo vai mostrar então um link ou uma seção indicando onde fica as pastas temas das aulas, tá? Ela fica numa página chamada painel do curso. Você vai entrar nessa pasta tema e lá você vai ter a relação então de todas as 60 videoaulas, ou seja, de todos os arquivos temas. Obviamente, como a gente está aqui na aula 3, você vai encontrar então o tema da aula 03.
você vai fazer o download dessa pasta. Ela vem compactada num programa ou num software chamado WinRAR. Dentro aí da pasta ou da seção chamada material de apoio, eu deixo também esse programa WinRAR gratuitamente aí para vocês fazerem o download, tá? Da versão gratuita. Instala ele no computador de vocês. Eu acredito que hoje 90% de todo mundo que tem computador tem o WinRAR instalado, mas se caso você não tiver, instala ele aí porque você vai precisar descompactar muitas pastas aqui dentro do Revit, tá? Então instala o WinRAR e depois então você faz o download da pasta tema, tá? Encontrou a pasta tema, baixa ela no seu computador e grava numa pasta específica, tá? Cria uma pasta aí no seu computador, preferencialmente na área de trabalho, escrito assim, ó, curso de Revit 2025 autocriativo. E aí você joga essas pastas temas todas lá dentro para você usar no momento oportuno, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou abrir o arquivo tema da aula e depois a gente vai entender como é que salva, tá? Primeiramente eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó, siga o passo a passo. Vocês vão clicar aqui em novo, como eu mostrei para vocês na aula passada, e a gente vai vir aqui em modelos de construção. Se porventura você estiver assistindo aqui a aula conosco e de repente você tem uma versão aí do Revit LT, que é realmente uma versão um pouco mais light do Revit, ele vem por padrão, na grande maioria dos casos, na versão em inglês. Então ele vem com configurações para o pessoal dos Estados Unidos, né? Então o que você faz? Se caso você tiver o LT, você vem aqui, ó, e seleciona então modelo de arquitetura, porque aí ele já vem com as escalas ajustadas aqui para o nosso padrão, ele já vem com algumas unidades decimais e tudo certinho, tá bom? Para o pessoal que está usando a versão full, a versão completa, seleciona aqui o modelo de construção. E aí clica aqui em OK, tá bom? Aí o Revit vai aparecer aqui. E aí, eu até fiz uma paredinha na aula passada, mas vamos fazer uma aqui para a gente poder visualizar na hora que a gente abrir. Então eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, em parede, tá? Por enquanto aqui, ó, a gente vai deixar na escala 1/50. Olha só, então aqui no Revit a gente tem todas as escalas, inclusive dá até para personalizar também, mas a gente deixa aqui na mais usual, que é 1/50, ok? E aqui, ó, entre as elevações, a gente vem aqui e faz uma parede. Essa parede aqui, ó, observem que ela está lá com o número 8000 e lá vai pancada, porque ainda não está configurada as unidades, tá? Mas clica num ponto, clica no outro, aperta o ESC para finalizar essa seção da parede. E o ESC, pessoal, mais uma vez para finalizar então o comando parede. Ó, mais uma vez o ESC, tá? Vou aproximar aqui um pouquinho para a gente ver que a gente fez então realmente essa parede. Então é assim, todas as pastas temas, pessoal, eu vou iniciar com alguma coisa. Então, por exemplo, a pasta tema da aula 3 vai ter o arquivo inicial, ok? Então, quando a gente iniciar a aula, a gente vai ter exatamente aquilo que eu estou mostrando no início da aula. Aí vamos supor que a gente foi lá, fez uma laje, colocou janelas, portas e tudo mais. No final da aula, eu vou salvar o arquivo então como tema da aula final, tá? Então, dentro das pastas, você vai encontrar sempre dois arquivos, o inicial e o final. Ah, estou lá na aula 25. Abre o tema da aula 25, vai estar o arquivo da aula 25 inicial e o arquivo da aula 25 final, ok? E dentro dessas pastas também, em alguns casos eu vou deixar aí materiais, vou deixar texturas, vou deixar arquivos de outros sites aí também para a gente trazer para dentro aqui do Revit, famílias. Então a gente vai usar bastante aí realmente as pastas temas, tá? As pastas temas, pessoal, reiterando, ela serve para você abrir então aí no programa Revit, para você fazer algumas conferências, né, para você ver algumas medidas, tirar aquela dúvida e algo nesse sentido. Eu sempre recomendo para os alunos criarem realmente um hábito, né, de você salvar os seus documentos. Então, toda vez que a gente estiver manipulando alguma coisa aqui dentro do Revit, eu falar, pessoal, vamos salvar o arquivo? Aí você salva aí na sua casa ou no seu escritório com um nome específico. Para quando você continuar na próxima aula, você abrir o arquivo que você está modelando, tá? Usem apenas os temas das aulas, como eu comentei, para você fazer uma conferência, para você ver alguma medida que de repente você não entendeu na aula e assim por diante, tá? Então, criamos aqui essa parede. Para salvar, pessoal, a gente vem aqui, ó, então em arquivo, clica aqui em cima, ó, arquivo, a gente vai vir na opção salvar como e nós vamos salvar, ó, como projeto, tá? Pode clicar aqui, ok? Vai surgir então uma pasta para você salvar.
Aqui no caso, ó, eu tenho então já a pasta tema da aula 3, tá? Vou clicar aqui dentro dela, mas aquilo que eu comentei, quando você for salvar os seus arquivos, salve numa pasta específica aí no seu computador, tá? Então, essa paredinha aqui, por enquanto, pessoal, a gente vai dar o nome dela assim, ó, de projeto base do Sobrado curso de Revit 2025 tracinho autocriativo, tá? Porém aqui, ó, tá vendo, ó, projeto base, aí aqui depois, ó, do nome Sobrado, eu vou pôr um tracinho e vou pôr assim, ó, aula 03 inicial, ok? Então é isso aqui que você vai encontrar, ó. Aí tem a opção aqui, ó, da extensão RVT, que é a extensão de Revit, e aí eu vou salvar aqui, ó, tá? Essa pasta 3 ela já vai estar aí dentro do computador de vocês, possivelmente assim que você fizer o download. Aí durante a aula, eu estou usando então aqui, ó, o arquivo inicial. Aí vamos lá, vamos supor que eu fiz aqui mais uma parede. Então vem aqui, pego uma parede, fui lá, expliquei, pessoal, vamos fazer aqui mais uma parede, mais ao lado. Você vai vir aqui e vai fazer aí no seu Revit, tá? Bonitinho. Aí você vai salvar esse documento com o seu nome. Põe lá projeto autocriativo, o nome que você quiser, mas põe um nome diferente para você sempre localizar aí no seu computador e não esquece onde você salvou. Eu sempre recomendo para os alunos, né, às vezes até acontece de alguns alunos mandar e-mail para mim falando assim, professor, eu não sei onde foi que eu salvei o arquivo. Então, na hora que você vir aqui, ó, arquivo, salvar como, ó, projeto, coloca preferencialmente na área de trabalho aí no seu computador, porque aí não corre o risco de você esquecer onde foi que você colocou, tá legal? Muito bom, então voltando ao raciocínio, fui lá na aula 3 aqui como exemplo, fiz então mais essa parede. Aí eu terminei todas as explicações, como exemplo, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, projeto, e aqui ó, simplesmente onde está o nome inicial, eu altero para final. E aí eu venho e salvo, certo? Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão encontrar essa pasta tema. Ó, já alterei aqui para o Windows Explorer, vou colocar aqui ó, em exibir, ícones grandes, tá? Então quando você fizer o download da pasta tema da aula 03 e com o programa WinRAR instalado, o arquivo vai aparecer assim, ó, nesse formato de livrinho travado com esse cinto aqui, ó, tá? E aí o que que você vai fazer? Com o WinRAR instalado, você vai clicar em cima desse ícone, tá? Deixa eu colocar aqui em grande. Aqui ó, no ícone com o botão direito do mouse, lembrando que eu já estou dentro da pasta aula 03, tá? Então você vai encontrar isso dentro da pasta aí que você já salvou. Aí você vai vir aqui, ó, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês, ó. Você clica então, por exemplo, lá na área de trabalho, tá? Você vem aqui, ó, área de trabalho onde você queira, botão direito, nova pasta. Aí você escreve assim, ó, curso de Revit 2025 tracinho autocriativo, tá bom? Então é assim, essa pasta aqui, pessoal, é você que vai criar aí na sua casa ou no seu escritório. E aí você vai então fazer o download para dentro dessas pastas aqui, ó, tá? Como exemplo eu vou deixar aqui dentro, tá? Então você entrou um dia aqui, ó, na sua pasta que você criou e vai salvando aqui abaixo todos os temas, desde a aula aí 1, 2 até a aula de número 60, tá? Lembrando, pessoal, deixa eu só fazer um adendo aqui. Nem todas as pastas temas vocês vão encontrar algumas coisas dentro dela. Então vai ter aulas que eu apenas vou fazer explicações e a gente não vai desenvolver nada de projeto. Então a pasta vai estar aí, mas algumas delas realmente vai estar vazia, tá? Falar assim, ah, professor, eu abri a pasta aqui, ela está vazia. Assista a aula da respectiva pasta para você entender o que foi que a gente fez. Se eu salvei arquivo, com certeza eu deixo salvo aqui dentro da pasta. Se eu não salvei, aí eu deixo aqui apenas um documento de texto informando que a pasta está vazia, tá? Muito bom, voltando ao raciocínio, então, você fez o download da pasta, você vai encontrar esse formato de livrinhos. O formato de livrinho só vai aparecer depois que o WinRAR estiver instalado, certo? Você vai clicar então em cima dele com o botão direito do mouse e você vai vir aqui na opção, ó, extrair aqui. Em alguns casos pode ser que esteja em inglês, extract here. Você vai clicar aqui e automaticamente o WinRAR vai descompactar então a pasta tema. Depois que você tiver com a pasta tema descompactada, ó, você vai clicar aqui e aqui dentro então você vai encontrar os arquivos que a gente desenvolveu. Olha aqui, ó, a paredinha lá, essa aqui então é o tema da aula inicial, que a gente acabou de salvar,
e aqui ó, é o tema da aula final. Observem que aparece o ícone de Revit, então esse documento aqui é arquivo de Revit. Você vai encontrar também o PDF, tá bom? De repente já para você dando uma analisada lá, vendo algumas medidas, tendo então já uma ideia de como é o projeto, tá? E aí como é que você vai abrir? Você veio aqui e descompactou, tá? Eu sugiro e sempre peço para os alunos, pessoal, não clicarem aqui direto sobre o tema da aula, tá? Preferencialmente, tá? Se você tiver o costume de fazer isso, não tem problema. Mas preferencialmente vai através do Revit mesmo, ó. Vem aqui no Revit, vou supor que o Revit já esteja aberto. O que eu faço então? Eu venho aqui, pessoal, ó, arquivo, clico em abrir, tá? Quando eu vir aqui, ó, eu não clico em nenhuma dessas opções. Eu clico aqui, ó, direto no botão abrir, tá? Ou uso o Ctrl O. Muito bem, cliquei então em abrir, aí você vai localizar a pasta que você salvou aí no seu computador. Eu coloquei o nome dela aqui, ó, Curso de Revit 2025, tá? Então, preferencialmente faça isso. Vá lá pelo abrir, clica aqui, ó, tema da aula 03, ela já vai estar descompactada. Se não tiver, dá para você descompactar por aqui também. Clica aqui e aqui você vai encontrar então os arquivos, ó, dá um cliquezinho em cima dele, aqui do lado você vai ver a miniatura, tá bom? Se você quiser, você pode até aumentar aqui para ver as pastas, mas através do arquivo você já vê, ó. Clicou aqui então em cima do arquivo, clique em abrir, o Revit já vai abrir então o tema da aula, tá legal? Então, por favor, pessoal, todas as pastas, temas, abram dessa forma. Vem por aqui, ó, em arquivo e abrir, tá legal? Para você ir aí utilizando no seu Revit. Tudo bem? Entendido essa parte do tema das aulas? Então, dentro da página do curso, localize então aí material de apoio, clica então em cima do botão chamado material de apoio e vai aparecer então aí um pouco mais abaixo o tema das aulas, arquivos dos exercícios, possivelmente também mais alguns materiais que eu vou deixando disponíveis aí para vocês, outros programas que pode ser que a gente utilize aqui também, como por exemplo o Photoshop, o GIMP, que são outros programas de manipulação de imagens, porque a gente vai fazer então também o uso de manipulações de imagem aqui para tratar materiais, para tratar texturas. Então a gente vai usar bastante, tá bom? Bom, para finalizar a aula agora, pessoal, eu vou fazer algumas configurações aqui dentro do Revit e eu peço, por favor, que também vocês façam isso, tá? Eu vou abrir aqui o tema da aula final. Ó, esse aqui, ó, é o projeto que a gente está trabalhando. Eu vou fechar, não aconteceu nada nele. Vou vir aqui em arquivo, vou clicar em abrir e vou abrir o final, tá? Que tem aquela paredinha lá que a gente fez, tá? Aí eu vou clicar aqui em abrir e vai aparecer ela aqui, ó, certo? Então, nesse arquivo, a partir de agora, pessoal, nós vamos levar esse documento, esse modelo dessa casa até o final de todas as nossas aulas, tá bom? Esse aqui vai ser o nosso arquivo modelo base. Lá no final do curso, a gente vai transformar o projeto da nossa casa em um template para vocês utilizarem aí em outros projetos no futuro. Então a gente vai criar várias paredes, várias famílias de lajes, várias famílias de pisos, inserir tudo que realmente manda aqui um bom projeto e vocês podem usar em outros projetos aí no futuro, tá? Agora, as configurações que eu estarei fazendo aqui, pessoal, elas vão afetar diretamente o desenvolvimento do projeto. E algumas outras vai afetar literalmente o comportamento do software Revit. Tá bom? Então vocês vão entender aí o que eu vou passar para vocês. Então, primeiramente, quando a gente for desenvolver aqui o nosso projeto, a gente vai vir aqui, ó, colocar na escala 1/50, já deixa aqui, tá? Na 1/50. Nesse quadradinho aqui, você tem o nível de detalhe. O nível de detalhe mostra, então, se as paredes têm espessura, se tem ali, como eu comentei, o sanduíche, né? Que é o reboco, embolso e tudo mais. Aqui, por ser uma família do sistema do Revit e ela é genérica, vai aparecer apenas um torrão cinza aqui, ó. Mas, por favor, cliquem aqui, ó, coloca no nível alto. E aqui vocês vão colocar, então, cores consistentes. Olha lá, tá? Essas três opções aqui, ó, são padrão para a gente ir trabalhando aí durante o projeto. Isso aqui afeta o projeto. Essas outras ferramentas mais aqui, ó, à nossa direita, a gente vai vendo aí no transcorrer das aulas, tá? Tem muita opção aqui, a gente inclusive vai gerar um estilo para a gente trabalhar visual aí mais alegre, mais interessante para a gente visualizar o modelo 3D, tá bom? Outra configuração importante, vem aqui, ó, em gerenciar, dentro aqui, ó, da Ribbon gerenciar, a gente tem as unidades do projeto. Por padrão, o Revit traz aqui, ó, com algumas outras unidades diferentes, mas a gente altera.
Aqui em cima a gente tem disciplina. Selecionem aqui, ó, disciplina comum, ok? A gente tem elétrica, energética, ó, tem tubulação, mas a gente deixa sempre aqui no comum. E aqui você tem, então, ó, as unidades e o formato. Como que a gente trabalha aqui nas unidades quando a gente fala de ângulos? A gente trabalha em graus, então tá aqui, ó, formato graus, tá certo. Em áreas, pessoal, aqui no Brasil, a gente trabalha em metros quadrados, ó, o m elevado ao quadrado lá, então tá certo. Custo por área, aí aqui você pode clicar e aqui você tem então a opção para você colocar por metro quadrado, tá? Ou por pé quadrado. Geralmente a gente deixa em metro quadrado, tá? Se você quiser colocar aqui mais casas decimais, pode pôr 2 e dar um OK. Então é um custo. O Revit, pessoal, ele interpreta moeda não como um real, tá? Mas ele aparece esse cifrão para você entender que trata-se de din-din, de dinheiro, tá bom? Distância, pessoal. Distâncias aqui no Revit, ó, tá em centímetros, nesse template que a gente abriu. Então a gente vem, simplesmente clica aqui e coloca metros, porque a gente vai desenvolver o projeto do início ao fim, pensando e desenvolvendo em metros. 2 casas decimais, ok? A gente não coloca aqui a simbologia de Mzinho no final, pode deixar sem nenhum aqui, ok? E aqui tem opções para suprimir o 0 à direita, mas eu acho interessante deixar normal, tá? Conforme mostra aqui, ó. Tá bom? O Revit, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, no vídeo, pessoal, ele traz por padrão ponto. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente usa vírgula. A gente já vai alterar aí na sequência, tá? Então, formato aqui, ó, das distâncias a gente coloca como metros, 2 casas decimais. Comprimento, a gente coloca aqui também metros, 2 casas decimais. E simbologia nenhum, damos aqui um OK. A gente tem aqui, ó, densidade de massa está em metro cúbico, já está certo. Ângulo de rotação está em graus. Inclinação, aqui, ó, a gente usa porcentagem. Ó, tá em graus, mas a gente usa aqui percentual. Quando a gente vai falar de inclinação dentro do Revit, ó. 2 casas decimais, eu sempre deixo aqui nenhuma, né? Ou 0 casas decimais assim e deixo o símbolo de porcentagem quando a gente for tratar de inclinação de telhados, de rampas, né? E setas de indicação de escadas, tá? Por exemplo. Vou clicar aqui em OK. A gente parou a inclinação. Velocidade está em quilômetros por hora. Tá ótimo. Tempo está aqui, ó, em segundos. Volume, metro cúbico. E moeda aqui, ó, você pode vir e colocar a opção 2 casas decimais para você ver realmente em valores quando a gente for gerar ali relatórios, tá? E aqui observe então que você tem uma sequência de várias opções para você digitar. Por padrão, pessoal, a gente sempre coloca esta segunda aqui. Porque assim, quando a gente for digitar medidas aqui dentro do Revit, a gente vai digitar na nossa língua nativa e como realmente a gente está pensando. Então assim, se eu falar, pessoal, vamos digitar uma parede com a medida de 1,60 m. Então eu digito 1,60. Esse é o modo certo que a gente tem que digitar, não é? Ah, vamos fazer uma parede de meio metro. Então a gente digita 0,50. Tá bom? E aqui é o padrão certo que fica aí legal. E aí você vai clicar aqui, OK. Então, essas configurações aqui, ó, em gerenciar unidades de projeto, a partir de agora, afeta o nosso modelo do desenvolvimento. Então, vocês vão ver agora, ó, voltando aqui em arquitetura. Quando eu pegar uma parede, observem agora, ó, eu vou clicar e eu já tenho então ali, ó, a cota provisória, tá vendo uma cota mais acima, mostrando realmente em casas decimais, tá? Ah, tá mostrando ali 4 casas decimais depois da vírgula, mas ali é uma precisão que o Revit tem e mostra para nós, tá? Isso aqui é natural para a gente trabalhar, mas na hora que a gente for cotar, as cotas aparecem com 2 casas decimais. Então vamos fazer uma parede de 1,60 m, eu digito 1,6, aperto Enter, né? Ou aperto aqui, ó, ESC agora para sair e ESC para sair do comando. Então quando eu clicar nessa parede, ó, ele mostra aqui, ó, 1,60 m. Quando eu vir aqui, ó, em anotar, eu tenho então aqui, ó, cota linear. Vou clicar nessa linha de cá, até aqui do outro lado, ó. Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês, ó. Olha lá, ele mostra 1,60 como tem que ser os nossos projetos. Tá legal? Então, essas partes aqui em cima afeta a parte visual. Tudo que está aqui embaixo, pessoal, afeta na parte visual. Gerenciar unidades afeta, então, o comportamento como a gente trabalha dentro do Revit, tá bom? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para que vocês venham aqui em arquivo. E aqui dentro de arquivo, vocês vão vir aqui em opções.
Essa janela de opções, pessoal, ela vai ter um impacto agora, não no projeto, e vai ter um impacto no Revit, tá? Então, assim, tudo que você alterar aqui vai alterar na hora que você abrir o Revit, independente do projeto que você esteja trabalhando, tá? Essas partes aqui, ó, muitas delas a gente não vai entrar agora, então, por favor, não alterem, tá bom? Que aqui, ó, por exemplo, em geral, você tem opções para você salvar backups, né? Qual que é o comportamento do Revit na hora que ele salva arquivos. Por padrão, o Revit sempre vai salvando backups, tá? A um determinado tempo, para que você não perca aquilo que você desenvolveu, tá? Aí você tem aqui partes de interface, também não precisa alterar nada por enquanto, cores, gráficos e tudo mais, tá? Eu vou fazer apenas aqui 2 ou 3 alterações que a gente vai utilizar por padrão aí durante todo o curso, tá? Uma delas, pessoal, ó, vem aqui em cores e o Revit, ele tem aí, desde a época que ele foi lançado, né, na década de 2000, a opção aqui todo branco, com a ribbon branca, com esse fundo branco e tudo mais. Assim, se você trabalha há muito tempo com Revit, ou aliás, você fica muitas horas diante do Revit trabalhando, eu sugiro que você venha aqui, ó, tema ativo da interface do usuário. Esse IU significa interface do usuário. Se você fica assim muito tempo na frente do Revit, eu aconselho você colocar na opção escuro e aí você vai dar aqui um OK, tá? Ó, vem aqui em cores, escuro e dá um OK. Então todo o Revit agora, ó, ele fica com esse padrão mais escuro, que é realmente aí uma proteção para suas vistas, para você trabalhar. Tá? Você fala assim, ah, professor, mas eu prefiro trabalhar lá no modo claro. Não tem problema, tá? Fique realmente aí ao seu critério. Aqui no curso eu vou procurar trabalhar dessa forma com a opção escura, porque eu fico muitas horas realmente aqui ministrando aulas, então é mais interessante, tá? Não vai afetar nada no projeto, nada com relação a visual, mas é interessante quando vocês estiverem nessas vistas e você tem aqui a ribbon também, por um padrão, os ícones claros, mas todo o background na parte de trás ali realmente mais escura, tá? Então essa é uma alteração que afeta o Revit, tá? O programa. Então se nós voltar aqui em opções, tá? E aí então nessa parte de cores a gente vai alterar isso daqui. Lembrando, pessoal, se você quiser voltar, coloca aqui na opção claro, não é pecado nenhum. Se você quiser usar ele branco, fique ao seu critério, tá? Aqui, ó, em gráfico, nesta opção aqui, pessoal, ó, tá vendo essa, a segunda, ó, simplificar a exibição durante a navegação. Deixa eu exemplificar rapidinho para a gente não prolongar muito a aula. Quando a gente está manipulando o Revit em vistas 3D, a gente tem a opção de colocar sombra e a opção de colocar materiais. Dependendo aí da capacidade do seu computador, na hora que você manipula o 3D, ele apaga a sombra, apaga a textura, e aí quando você deixa de movimentar o 3D, ele volta a sombra e volta a textura. Isso é natural para que você tenha mais leveza na hora de manipular o modelo 3D, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, essa opção, porque eu quero que realmente fique mostrando as sombras, eu quero que fique mostrando as texturas na hora que eu estiver orbitando no 3D, tá bom? Um pouco mais para frente, quando a gente estiver com a casa quase pronta, lá na aula 50, por lá, se ficar muito pesado, a gente volta aqui e arruma essa opção, tá bom? E outra opção também, ó, tá vendo aqui, ó, permitir controle, né, da opção gráfica, relacionada então à suavização de serrilhamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vou só marcar essa opção, vou dar um OK. Quando a gente modela aqui dentro do Revit, eu vou pegar uma parede, vou aproximar bem pertinho aqui para que vocês vejam. E vou fazer uma parede em diagonal. Observem, ó, tá vendo aqui, ó, ela fica esses serrilhados aqui, ó. E inclusive lá no 3D também. Isso aqui também é uma compensação para que o modelo fique mais leve, tá? Para efeito visual, para vocês aí como aluno, pessoal, na aula, eu vou vir aqui em opções e vou vir aqui, ó, em gráfico e vou colocar aqui, ó, utilizar em todas as vistas. Então observem, ó, que está serrilhado aqui, mas eu quero que ele fique suavizado em todas as vistas. Ó, venho aqui e dou um OK. Olha o que vai acontecer. Ele tira aquele serrilhado, tá? Isso deixa o projeto aí alguns porcentos mais pesado, mas realmente fica mais nítido para você trabalhar. Principalmente lá no 3D, tá bom? Quando a gente estiver no 3D, eu vou clicar aqui na casinha só para que vocês vejam, ó. Olha lá, as paredinhas aqui, ó, estão bem bonitinhas, ó, tá vendo lá? Tudo lisinho, tudo legal. Se eu tirar aquela opção, fica vendo como é que fica, ó. Vou voltar aqui em opções, gráficos, e vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui nesta opção daqui e vou dar um OK.
Ó como é que fica. Ó, tudo serrilhado, tá? Em alguns casos não é interessante trabalhar dessa forma, tá bom? Então, para efeito visual, eu vou tirar essa opção aqui, ó. Vou deixar de baixo, tá? E vou dar aqui um OK. As outras opções aqui, ó, de hardware, pessoal, ó, aqui você tem então a GPU que você está trabalhando, pode deixar aqui o acelerador de hardware ligado, porque obviamente para instalar o Revit você precisa ter aí uma placa de vídeo integrada no seu computador. Locais de arquivo a gente não altera, questões de renderização a gente vai ver um pouco mais para frente, correção ortográfica também não. E Steering Wheels aqui, ou Steering Wheels, é a ferramentinha essa daqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse mais à direita. View Cube é essa ferramenta aqui, ó. Por padrão não precisa alterar nada, já está na posição certa, com cores, tamanhos e tudo mais, tá? Mas você sabe que existe a possibilidade aqui de personalizar. Aqui tem algumas opções de macros, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e modelo de nuvem também. A gente pode comentar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Por enquanto, então, alterem aí para o padrão escuro e essas configurações aqui em gráfico que eu comentei com vocês e a gente dá aqui um OK. Então, pessoal, essas configurações que eu fiz, vou fechar aqui o 3D, eu fiz no meu Revit aqui, ó, tá? E as configurações de unidades e essas daqui abaixo afetarão o projeto, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então aí da nossa aula. Aguardo vocês na próxima aula, aula de número 4, onde eu já vou começar a mostrar para vocês, pessoal, características então da visualização 3D do Revit. Vocês vão entender vários comandos de visualização, manuseio do mouse, manuseio do teclado e como que a gente já vai começar a entender como que o Revit funciona em 3D, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês aí na sequência aqui do nosso curso de Revit 2025. Tchau, pessoal. Tudo de bom para todos, viu?